Vídeo é para você que tem dúvida quanto aos procedimentos de estímulo de colágeno e preenchimento. As pessoas às vezes elas acham que é a mesma coisa, quando fala harmonização orofacial, acha que é só preenchimento de ácido hialurônico, e não é. Então vou mostrar aqui os produtinhos que a gente usa, os produtinhos não, né? Os produtos valiosíssimos que a gente usa para poder, primeiro, estimular o colágeno. O primeiro do mercado foi o Sculptra. É um pozinho, ele vem dentro desse vidrinho e a gente dilui. Aqui dentro a gente coloca água para injeção e anestésico. E a gente faz, eu pelo menos, faço através de cânulas. Eu não faço injeção com agulhinha. Cânula é mais confortável depois que o paciente está anestesiado. A Renova, essa aqui é uma indústria brasileira, lançou o Eleva. O Eleva, a diferença é que a quantidade que a gente tem no Eleva é maior. Então, quando a gente precisa, por exemplo, fazer face e pescoço junto, eu estou indicando hoje o Eleva. Os resultados eu já fiz bastante, os resultados são bons. Agora, é claro que eu sempre percebo uma diferença quando é usado o Sculptra. O Sculptra, para mim, o ácido polialilático do Sculptra, o que tem aqui dentro da Galderma é melhor do que o da Renova. Eu acho que os resultados são melhores, de rigidez de pele, de redensificação dérmica mais rápido. O Eleva, ele demora um pouquinho mais para fazer efeito. A impressão que eu tenho é que ele demora aí 2 meses, 3 meses. O Sculptra, com 1 mês a gente já vê resultado. Outro produto que a gente tem quando a gente fala em bioestimulador de colágeno é a hidroxapatita de cálcio. Aqui eu uso o Radiesse. A hidroxapatita ela vem numa seringa, então toda vez que você vai, eu quero fazer um preenchimento de hidroxapatita, de Radiesse. Aqui eu só uso o Radiesse, eu não uso outra hidroxapatita. Existem outras hidroxapatitas no mercado, inclusive nacionais. As que eu testei, eu não gostei do resultado. Então eu prefiro usar um produto mais caro, mas que tenha nome no mercado como Radiesse. Então ele vem todo branquinho, né, que está usado. Ele vem dentro dessa seringa e nesse produto a gente dilui também com água de injeção e com anestésico. Coloca aqui, o paciente é anestesiado, tem os pontos de anestesia e a gente vai injetando também com cânula. Eu só uso cânula quando eu faço minha bioestimulação de colágeno. É mais confortável, o paciente se sente melhor dessa forma. Então pronto, como que eu escolho um ou outro? Depende. Quando o paciente tem mais idade ou tem muita flacidez, eu prefiro primeiro começar os protocolos, que aqui a gente chama de protocolo Biomax Pil, com os líquidos de ácido polialilático e depois, no último protocolo, que geralmente a gente preconiza 3 protocolos seguidos em menos de 6 meses, em 6 meses você vai ter 3 protocolos. O último eu procuro fazer com Radiesse, porque ele eu posso com ele fazer um preenchimento também. Por exemplo, se eu quiser dividir a seringa e colocar um ponto, por exemplo, aqui no CK3, que é aquele ponto que a gente tá sempre caidinho à medida que a gente envelhece, eu posso usar ele como um pontinho de sustentação e depois eu diluo o resto e faço a bioestimulação nos lugares que ainda precisam serem bioestimulados. Outro produto que a gente é considerado um bioestimulador, mas são os fios de PDO. Os fios de PDO são fios de tração, principalmente, são os fios que produzem muito colágeno. Só que o fio de PDO, ele vai produzir colágeno somente onde o fio passar. Por exemplo, se eu coloco os fios aqui, o meu protocolo são mínimo 5 fios de cada lado, aonde passa o fio, você vai ter uma alta produção de colágeno. E aonde não passa, você não tem produção de colágeno, obviamente. Então, eu prefiro sempre, como é meu protocolo, eu começo com os líquidos, que é ácido polialilático ou hidroxapatita, aqui eu só uso Radiesse, e depois, no final, o paciente precisa de uma elevação, eu uso ou fio, se o paciente entender como que é o procedimento dos fios, porque os fios, eles demoram um pouco para ser acomodados. A pessoa só vai ficar bonita com fio de PDO, de tração, depois de 1 mês.
E se o paciente não tiver esse entendimento, né, que ele vai ficar um pouco estranho durante um mês, durante a cicatrização do fio, hoje eu indico também o lifting de temporal. O lifting de temporal, ele não vai bioestimular colágeno aqui. O lifting de temporal, a gente vai pegar um fio de sutura e a gente vai suspender e elevar o que faltou, entendeu? Mas aí seria a cereja do bolo. Eu, por exemplo, aqui eu não compenso uma flacidez, algo muito grande, vindo e só puxando, porque eu tenho entendimento seguinte: primeiro a gente trata a pele, redensifica essa derme e vê o que essa derme responde. Tá tudo certo? Tá. Já fez os 3 protocolos? Beleza. Agora sim, vai vir a cereja do bolo, com o lifting temporal, que ele vai sanar essa solução aqui do JAWS, ou às vezes, se o paciente precisa emagrecer essa região, eu faço a lipoescultura cervical, facial, às vezes de terço inferior também. E o ácido hialurônico? O ácido hialurônico, ele é somente um preenchedor. O ácido hialurônico, ele não é um formador de colágeno. Apesar de que você vai ouvir pessoas afirmando: ah, não, mas porque artigos dizem que o ácido hialurônico tem uma formação de colágeno. Mas assim, às vezes a pessoa lê a conclusão do artigo e não lê toda a discussão do artigo, porque forma colágeno, mas muitas vezes simplesmente por conta do trauma. Então, quando você tem um trauma, você forma colágeno. Mas o ácido hialurônico, falar que ele estimula colágeno, não tem razão de ser. Eu estou vendo muito isso, pessoas justificando que ainda gostam, né, de fazer os tratamentos todos com full face, com preenchimento só, sem antes tratar a pele, sem passar por essa fase de bioestimulação primeiro, mas eu acho muito errado, porque os artigos que eles estão lendo só a conclusão, eles não estão lendo realmente de fato. Comparado a nada, é claro que um trauma de agulha vai formar colágeno. Agora, comparado a um bioestimulador clássico, não tenho que falar, assim, é infinitamente maior resultado, pele, redensificação, quantidade de colágeno, manto, tudo fica melhor e no lugar, toda a parte dérmica, ela fica no seu devido lugar. Até mesmo melanócito, se você tem, por exemplo, melasma, por exemplo, as pessoas com mancha, se você tiver um preparo de pele primeiro, com os estímulos de colágeno, você vai ver uma melhora das suas manchas. Porque o melanócito, que é uma célula que fica dentro desse manto dérmico ali, eles vão ficar mais acomodados. E quando esses melanócitos, que são essas células que jogam pigmento, ficam acomodadas, elas respondem melhor ao tratamento. A gente começa a falar de uma célula sadia, mas isso é um outro momento. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, enfim, substituir bioestimulador clássico por ácido hialurônico, preenchimento de ácido hialurônico para quem tem flacidez, para quem tem acima de 40 anos, 45 anos, não é o ideal. Então, sempre comece por bioestimular o colágeno primeiro e depois, a cereja do bolo, você vem fazendo os pontos de sustentação com os preenchedores.